Amém? Bom, eu quero começar dando um pequeno testemunho do que aconteceu essa semana. Essa semana iniciaram as aulas presenciais na Faculdade Sul-Americana, onde eu sou professora. Eu leciono para o primeiro ano. E na segunda-feira, os alunos então estavam chegando para o campus pela primeira vez. E, para minha surpresa, entrou uma pessoa conhecida na sala. Eu cumprimentei de longe. No intervalo, eu fui até ele, cumprimentá-lo, dizer a ele que eu estava emocionada de ver ele dentro da sala de aula, cursando teologia. E perguntei qual a razão dele estar lá, cursando teologia. É uma pessoa que eu nunca imaginaria estar em sala de aula. E ele falou que foi através de uma pregação minha que Deus tocou na vida dele e ele estava lá, cursando, iniciando seus estudos. E, para minha alegria, eu pude perceber que na nossa vida, toda semente que a gente lança, uma hora dá frutos. E eu fico feliz porque a palavra que isso me remeteu, a palavra que Deus me deu, quando a gente ainda morando em Curitiba, nós estávamos numa situação cômoda, já com a família, as crianças na escola, a maioria no trabalho, estávamos numa situação cômoda. E Deus me deu uma palavra em específico para a gente retornar a Londrina, para voltarmos para fazer a obra do Senhor. E essa palavra que eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos. E convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da hora nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhes: Porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, aos nossos corações esta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu gostaria de estudar esta parábola com vocês
sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é sobre a cultura do mérito, ou cultura do merecimento. E o segundo aspecto é sobre a ótica escatológica da parábola. Então, no primeiro aspecto, que é a cultura do mérito, ou cultura do merecimento, então a parábola ela traz os trabalhadores, né, a parábola dos trabalhadores, ela é encontrada somente no Evangelho de Mateus. Ele não é encontrado nos outros evangelhos, somente Mateus cita essa parábola. E ele conta a história, então, de um homem, de um proprietário de uma vinha, que ele sai para procurar trabalhadores para sua vinha. E ele sai em diferentes horas do dia, né? Então, consequentemente, uns trabalharam mais que outros. Mas todos, ao final, recebem a mesma quantia, o valor de um denário. E um denário, ele significava o valor de um dia trabalhado, que hoje, mais ou menos, o salário mínimo está em torno de R$ 1.300, seria mais ou menos em torno de R$ 43 um denário. Então, para entender a questão dos horários, o proprietário, então, ele primeiro sai para contratar na hora zero. A hora zero é a hora, para a gente, é às 6 horas da manhã. Eram contadas horas a partir das 6 da manhã, hora zero, e às 18 horas da tarde, findava o dia, começava a primeira vigília. Então, o proprietário, ele sai antes da hora zero, ele sai de madrugada, vai à praça para contratar os trabalhadores. Então, esses primeiros trabalhadores, ele chama para trabalhar e ele combina o pagamento de um denário. Depois ele sai a hora nona, não, a hora terceira, que para nós é às 9 horas da manhã, sai de 3 em 3 horas. E a partir desse horário, ele diz que ele pagaria o que era justo. Então, no fim do dia, o administrador, ele chama, depois dessas 3 horas, na hora 1/10, ele quebra o padrão das 3 horas e ele sai novamente à praça e percebe que ainda tem pessoas ociosas. E ele pergunta, por que vocês estão parados? E eles respondem, porque ninguém nos contratou. E faltando 1 hora para acabar o dia, o proprietário os contrata. Finalizando o dia, ele chama então o administrador para fazer os pagamentos dos trabalhadores. E pede para ele então que chame os da hora 1/10, para que sejam os primeiros a receberem. E os últimos eram os que começaram na hora zero. Só que esses últimos, eles murmuraram, porque eles achavam que eles receberiam mais. Eles acharam injusto a forma com que o proprietário da vinha reagiu. E esses últimos que murmuraram, eles não conseguiam ver a bondade do administrador, do proprietário da terra, em pagar o que foi combinado. Agora, colocando em prática para os nossos dias. Quem aqui é visitante, está conosco pela primeira vez? Tem uma família lá. Sejam bem-vindos. Então, eu vou pedir para o pastor Nelson se colocar em pé, para os visitantes saberem quem que é o pastor Nelson. Queridos, sabem quantos anos de serviço para o reino de Deus o nosso querido pastor Nelson tem? Quase 55 anos de serviço para o reino de Deus. Colocando aqui na parábola, a gente pode colocar o pastor Nelson como se ele fosse os primeiros trabalhadores, aqueles trabalhadores da hora zero. O pastor Flávio, não está aqui presente, ele tem em torno de 30 anos de serviço para o reino de Deus. Podemos encaixar ele na hora sexta, na hora nona, em torno de 15 anos. E o da hora 1/10, Márcio, vou te usar como exemplo, pode ficar de pé? Vamos imaginar que o Márcio, ele é um novo convertido, chegou agora à igreja e está sendo
discipulado. Vamos colocar o Márcio como se fosse da hora zero, a hora 1/10. Então, o pastor Nelson foi dos primeiros trabalhadores, 55 anos. E o Márcio, um novo convertido, da hora 1/10. E quando o administrador, então, chega para pagar esses trabalhadores, ele chama o Márcio primeiro. E o pastor Nelson, com 55 anos de serviço, está lá no final da fila. Isso seria justo? Ao nosso olhar? Queridos, essa é a cultura do mérito. É a cultura do merecimento, da gente achar que eu mereço mais que outra pessoa. No reino de Deus, a graça de Deus nos alcança não pelo nosso mérito. Deus, Ele não nos olha a partir do que nós fazemos, dos nossos méritos. Deus nos olha a partir da sua graça. Deus nos olha a partir da sua misericórdia. E Ele vem de encontro com as nossas necessidades. A pergunta aqui não é o que nós merecemos, mas é o que nós precisamos. Aquele proprietário, ele contratou essas pessoas e ele achou justo pagar a mesma quantia, porque aqueles trabalhadores se dispuseram, se colocaram à disposição de trabalhar para o proprietário da vinha. Então, meus irmãos, não importa há quanto tempo Deus te chamou para trabalhar para o reino de Deus. Se foi há 55 anos, se foi há 30 anos, se foi há 25 anos, 15, se foi hoje, se está sendo hoje. Deus olha para as suas necessidades. Deus supre as nossas necessidades. E às vezes a gente pode pensar que Deus é injusto porque nós estamos passando por determinadas situações que nós achamos que nós não merecemos. Mas é a nossa natureza humana é injusta. E a gente deixa de olhar tudo que Deus fez por nós. A sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade que vem de encontro com as necessidades das nossas vidas. Então, esse é a ótica da parábola sobre o aspecto do merecimento. E o segundo aspecto que eu quero estudar com os irmãos é a visão escatológica da parábola. Hoje o pastor Nelson pregou de manhã sobre o Apocalipse. E o que fala a escatologia? A escatologia ela fala do fim, né? Fala do destino final do homem, do mundo e seu contexto apocalíptico. E o pastor Nelson citou que nós estamos vivendo hoje Mateus 24, o princípio de dores ou dores de parto. Eu vou ler essa passagem de Mateus 24, 3 a 8. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda assim não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, esse é o tempo que nós estamos vivendo, né? Por essa razão tem se intensificado a maldade. O inimigo de nossas almas tem tentado arduamente desconstruir a família. Todos os dias nós somos bombardeados com desinformações. Tem uma frase que eu acho interessante: repita uma mentira 1000 vezes até que ela se torne uma verdade. E essa frase é tão atual, mas quem disse essa frase
foi o ministro da propaganda da Alemanha nazista. Tem um vídeo circulando, não sei se os irmãos viram, de uma professora em sala de aula com uma pasta verde, e ela combina com os alunos e fala: todos digam que essa pasta é vermelha. O aluno que chegou atrasado sentou, a professora começou a perguntar: que cor que é essa pasta? Vermelha, vermelha, vermelha. Quando chegou para perguntar para ele olhou para os lados: vermelha. É mais ou menos o que essa frase diz. Repita uma mentira 1000 vezes até que ela se torne uma verdade. E é o que nós estamos vivenciando: fake news, desinformações. Temos visto o amor se esfriar, guerras, rumores de guerras e a apostasia aumentando. O anticristo, ele ainda não se revelou, mas o espírito do anticristo, ele já está atuando no mundo. Então, meus queridos, entendido o contexto que a gente está vivendo, agora a gente vai voltar para a parábola. Então, o proprietário da vinha, ele sai para contratar os trabalhadores de madrugada, antes da hora zero. E os primeiros trabalhadores, os da hora zero, nesse contexto apocalíptico, nós podemos colocar os primeiros cristãos, o da igreja primitiva, do tempo de Jesus. São os trabalhadores do marco zero. Por mais ou menos 1500 anos, trabalhadores da hora terceira. 1000 anos, da hora sexta. 500 anos, da hora nona. E nós estamos vivendo a hora 1/10. É aquela hora que quebra o padrão na parábola de 3 em 3 horas. É o momento hoje que nós estamos vivendo. E por que ele enfatiza essa quebra na hora 1/10? Não porque nós sejamos mais importantes que os outros irmãos de outras épocas, mas porque o tempo que a gente está vivendo é um tempo difícil. É um tempo narrado em Mateus 24. Nessa última hora, o nosso trabalho é intensificado, é um trabalho difícil. Os cristãos de hoje são os remanescentes fiéis. São aqueles que guardam a sua fé, mesmo nesse período de dores de parto, mesmo passando por um mundo de apostasia, de falta de amor. Tempo na qual, esse tempo é um tempo na qual as pessoas não têm mais tempo para Deus. Elas não querem mais ouvir falar sobre Deus. Pois há 1001 coisas para se fazer, para se divertir e em busca de sua felicidade. Então Deus não é mais o centro de suas vidas. E é nesse cenário, meus irmãos, que nós, trabalhadores da última hora, estamos vivendo. É um tempo difícil, é um tempo cansativo, é um tempo que exige mais dos seus trabalhadores. Mas eu creio que o Senhor está conosco. E com Deus no barco tudo vai bem, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos conduz. O Senhor é aquele que está conosco, está ao nosso lado. E eu creio que Ele vai ajudar a gente a passar por todo esse período difícil, intensificado, que é a última hora. Então, meus irmãos, para concluir, o ano geralmente começa depois do carnaval, né? Então a gente pode considerar que o ano que a gente viveu, 2022, foi um ano difícil. Eu creio que muitos viraram o ano 2023 ainda se sentindo cansados, calejados de lutas, batalhas. Tivemos perdas, essa igreja teve perdas, pessoas ainda vivendo luto.
Mas nós queremos pedir para Deus que nos dê um coração grato. Grato porque Deus escolheu cada um que está aqui para ser esse trabalhador da última hora. Esse trabalhador que Deus vai encorajar, fortalecer, e que nós sejamos esses trabalhadores nesses tempos dos fins, nesse tempo difícil. Eu queria pedir que os irmãos se colocassem em pé. Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar no que a gente faz como trabalhador da última hora, o que a gente pode fazer para melhorar como um trabalhador da última hora. Quais são os nossos dons e talentos que Deus nos deu, que nós possamos usar para o reino de Deus. Se nós estamos dando o nosso testemunho, que Deus nos abençoe, que nós possamos dar testemunho de uma vida com Deus. Nós sejamos boas pessoas, honestas, que nós possamos honrar pais, mães, esposo, esposa, que nós possamos educar nossos filhos, nossos netos nos caminhos do Senhor, que nós possamos colaborar com a igreja, com os eventos da igreja, com os irmãos, orando uns pelos outros, passando pela dor um dos outros. Queridos, não deixem de servir a Deus, não importa onde vocês estejam. Falem do Senhor, demonstre todo o amor que Deus tem por vocês, demonstre para outras pessoas. Eu desafio os irmãos essa noite a ligar para uma pessoa e perguntar como que ela está. Eu posso orar por você? Que nós possamos essa noite sermos esses trabalhadores da última hora, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós ouvimos esse desafio e está escrito na Tua Palavra que nós precisamos evangelizar.